Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Eu já tô dando risada porque eu e a Estela, a gente tava falando sobre os perrengues aqui. Vocês sabem que essa é a parte 2. Olha, quase derrubei o microfone. Que essa é a parte 2 do Perrengues Corporativos, edição Nossos perrengues. Nossos Perrengues, exatamente. Então a gente vai contar aqui alguns perrengues que a gente viveu na nossa vida corporativa. Bora lá, solta a vinheta. Beleza, bora lá. O que a gente conta aqui? A candidata do café. A candidata do café. Galera, trabalhava nessa empresa de logística. Eu já falei da empresa de logística no passado. Pô, fiz muita besteira nessa empresa, parece, né? Que bom que deu tudo certo. E hoje eu sou um consultor de sucesso, aquelas histórias, né? Então, assim, o que acontece? Eu trabalhava com um par. Eu era estagiário. Acho que nessa época eu era analista júnior já. Já tinha sido efetivado. Já tinha passado do feedback para gerente. Que no episódio anterior, vai lá escutar. É isso. E foi efetivado. Depois da discussão com a minha gerente, ela viu que eu valia alguma coisa e me efetivou. Beleza. E aí eu tinha um par que era muito gente boa. Eu vou chamar ele de... Joelmo. E aí esse par, a gente dividia as vagas. Ele ficava com umas vagas mais estratégicas, porque ele era mais sênior e eu era mais juneco. Aí beleza. Aí a gente dividia algumas vagas. Ele ficou com uma vaga específica na época de jurídico, né, da área que a gente chamava lá de legal, e eu fiquei... e é uma empresa multinacional, tá permitido. Sim, reportava para Genebra, claro, escuta o episódio anterior. É claro. E aí eu fiquei com uma vaga do café, porque o edifício tinha um café muito bom, que tinha um petit gâteau lá, com sorvete. O melhor que tinha. Cara, eu não sei se ainda existe, mas quem trabalha nessa empresa aqui sabe, porque conhece o Caio. Putz. Tomem um petit gâteau por mim. Se ainda tiver, né? Eu nem trabalhava lá, mas eu ia só para tomar o petit gâteau na cafeteria. Isso. E aí o que acontece? Eu fiquei com a vaga do café. Tô falando do café porque eu fiquei com a vaga do café, uma vaga de atendente do café. E aí como é que a gente fez? Ele falou, Caio, eu não vou estar aqui agora, eu vou estar em umas reuniões, vai chegar uma candidata para a vaga do jurídico, você não precisa fazer nada. Eu gosto muito dessa parte de contexto. Só entrega para ela o teste do jurídico. E ela vai fazer o teste. O teste leva, sei lá, quase 30 minutos, uma hora. Quando ela acabar, você recolhe o teste e depois eu faço a entrevista com ela. Excelente, parei. Eu consigo fazer isso. Eu tô pronto, né? E aí, beleza. E a minha vaga era de atendente do café. Então, essa moça, essa candidata, chegaria depois também de uma hora e tal. Conclusão, chegou uma candidata. Eu recepcionei a candidata. Falei, olha, que bom que você chegou. Pode entrar nessa sala. A primeira etapa do processo é um teste do jurídico. Então, tem umas questões aqui legais e tal para você responder. Legais ou legal? Não sei. Para você responder. E quando você acabar, você me chama, porque eu sento aqui atrás, tá tudo bem, mas tem esse tempo aqui para você realizar. Beleza. E ela ficou fazendo o teste um tempinho. E eu passei, porque eu tava indo ao banheiro, passei pelo corredor. Nessa que eu volto, né, do banheiro, ela tá com o olho assim gigante, vira para mim e fala assim, moço, não me chamou nem por Caio, ele falou, moço, eu tô com muita dificuldade de fazer o teste, eu não tô entendendo nada desse teste. E eu falei, poxa, mas é para uma vaga do jurídico, assim, a gente não tenta também fazer testes muito complexos, tá de acordo com o seu currículo. Ela, como assim vaga do jurídico? Eu vim para a vaga do café. Eu falei, meu Deus, eu coloquei a moça do café para fazer teste do jurídico. E aí, na hora, claro, eu tava muito sem graça, fiquei muito sem graça. Eu falei, mas eu vou começar a entrevistar a galera da vaga do café, sei lá, a partir das 3 horas. É que eu vim cedo porque eu passei no enterro da tia-avó de não sei quem, que tal. E aí, como eu já tava aqui perto da Ana Costa, eu parei aqui, da Costa Avenida. E aí, já decidi vir mais cedo. Conclusão, errei as candidatas, dei teste errado, deixei a mulher suando bicas na salinha de entrevista. E depois eu falei, olha, então vem cá, eu vou fazer a entrevista com você. Aí eu liguei na recepção, a candidata do jurídico estava um tempo esperando, né, para subir para fazer o teste. Deveria estar fazendo o teste. Enfim, foi uma confusão. Hoje eu dou muita risada porque quem nunca confundiu candidatos e vagas vai passar por isso em algum momento, se tem muitas vagas, mas o aprendizado, vocês que gostam de aprendizado, sempre pergunta o nome e peçam para confirmar
qual é a vaga que a pessoa está se candidatando. É muito fácil se confundir, ainda mais quando a primeira etapa é preencher formulário, é teste e tal, né? Não, com certeza. Eu já confundi nomes também de candidatos. Eu acho que é muito fácil a gente se confundir, principalmente quando a gente tem muita coisa, né? Era Muitas muito, vagas, era muitas muito volume. posições. Sim. Com certeza. Conta aí o teu. Eu vou contar o meu, que também tem a ver com confusão, com erros. E aí foi um erro um pouco grave, porque na verdade eu fiz a promoção de uma pessoa que tinha um determinado sobrenome, sei lá, vou falar. Não era um sobrenome tão comum, tá? Mas, enfim, era um sobrenome X. E a gerente, a head de RH também tinha esse mesmo sobrenome, né? Enfim, eles não eram parentes nem nada, mas eles tinham o mesmo sobrenome. Bom, eu me confundi e fazendo a carta de promoção dessa pessoa, eu precisava da validação dessa gerente de RH para aprovar a promoção dessa pessoa. Eu copiei a pessoa e não copiei a gerente. Com os valores, com tudo? Com tudo. Então... que gostosinho. Só que na hora que eu mandei esse e-mail, tem aquele cancelamento de e-mail que nunca funciona do Outlook. Nada, depois fala que a pessoa já leu. Exato. A pessoa não tá fazendo um material, não tá numa reunião. O cara recebeu um e-mail do RH dele, falando promoção fulano de tal, que era ele mesmo. Cara, eu já celebrava. É claro que na hora que subiu o pop-up, ele já clicou, né? Eu já fazia um almoço feliz, como a galera falava. Então, só que era algo que eu estava pedindo aprovação. Não necessariamente a promoção estava considerada. Claro. Ela poderia simplesmente não passar por remuneração, pela rede de Mas RH, que agora ia ser considerada. Claro, ele já estava sabendo. E aí, enfim, eu tentei cancelar o e-mail, não rolou. Ele já tinha lido. Eu fui desesperar. Tipo assim, eu tava em período de experiência, né? Então eu tinha certeza que eu ia ser desligada. Eu fui correndo pra minha chefe, que tava num comitê com vários diretores e tal. Eu tirei ela do comitê, eu falei, pelo amor de Deus, eu fiz algo que você precisa saber agora. Nossa, ela ficou super assustada, do tipo, o que aconteceu? E aí eu expliquei. Aí ela falou assim, bom, você manda um e-mail em cima, né? Falando para ele desconsiderar esse e-mail, que foi um erro. Desconsidere essa informação da tua cabeça. Desconsidere essa informação que a gente estava tentando. Aí ele tirou promover. Um pendrive da orelha e falou, eu tô desconsiderando agora. Exatamente, desconsidere que a gente estava tentando te promover. Enfim, eu fui falar com a pessoa e tal, desconsidera, não sei o que e tal. Na verdade, enfim, a gente ainda não tá com isso validado e tudo mais. E aí tive que explicar toda a situação para a rede de RH também. Não, bom, eles não me demitiram, não optaram por isso. Eu tentei, né, explicar tudo. Na verdade, ela falou, olha, tudo bem, mas isso é grave. Se fosse algo... Era a promoção do próprio cara, mas se fosse, sei lá, tabela salarial ou fosse algo um pouco mais, né, confidencial, realmente não tinha muito o que fazer. Mas, enfim, ela aprovou a promoção, ainda bem, porque senão ia ficar muito chato, né? E aí, enfim, deu tudo certo no final. Mas foram 30 minutos de muita tensão, de eu ter certeza que... Nossa, eu já estava atualizando o meu currículo no LinkedIn e botando Open to Work, porque eu tinha certeza que a próxima comunicação ia ser meu desligamento. Cara, João Batista, se você... Tô brincando, não sei o nome dele. João Batista, se você tá escutando esse podcast agora, agradeça a sua promoção. A Estela acabou acelerando a tua carreira. Sim, com certeza. Muito bom. E aí, qual mais a gente tem? Qual mais a gente tem? Aqui tem um perrengue do Michael Jackson. Do Michael Jackson, galera, Jovão, aquela coisa toda. A questão do investimento me acompanhou por um período na carreira, né? Vocês vão notar, quem escutou o episódio anterior vai saber do que eu tô falando. O jovem não vai entender porque o investimento importava tanto no passado. O jovem não entendia, o Caio jovem não conseguia alcançar. E eu sempre na correria, galera. Eu sempre trabalhei desde muito cedo. Eu trabalhei desde os 17 anos, eu dava aula de inglês, depois fui fazer estágio, fui fazer trainee, tô aqui trabalhando, produzindo conteúdo, fazendo consultoria. Trabalho sempre fez parte do meu dia a dia. E talvez eu alocasse, tô falando isso por quê? Porque talvez eu alocasse menos energia escolhendo as minhas roupas. É por isso que eu tô gravando com essa camiseta cinza, que eu uso várias vezes, né? Porque é fácil. Sim, vocês vão notar que o Caio, ele tem uma vestimenta para fazer as coisas. Exatamente. É bem típica. Não necessariamente ele tá com a mesma roupa, mas as cores são iguais. São iguais, eu tenho 4 camisetas cinzas e tal. Enfim, e aí eu, nessa correria de trabalho, de faculdade, de coisa e tal, você acha que eu Caio, jovão, na correria, energizado, né? Você acha que eu vou ficar pensando qual meia eu vou usar? Vou nada, vou pegar a meia que eu achar lá, né? E aí eu usava um sapato geralmente preto social.
E aí eu, pegando as meias rapidão, peguei uma meia branca e uma calça social preta. Então, calça social preta, meia branca, sapato preto, Michael Jackson. Logo fui... E a gente tinha um clima de trabalho muito bom nessa empresa, galera. O clima era muito... Olha, uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar, e eu falo isso assim de coração, porque as pessoas eram legais, o clima era bom. Cara, a gente comia pão na chapa com requeijão na copa, e depois trabalhava que nem uns camelos no deserto feliz. Assim, era bom o clima, sabe? Gente do bem, enfim. Quis fazer esse disclaimer aqui emocionado. E aí, a galera começou, nossa, tá chegando o Michael Jackson, faz o moonwalk, né? Faz um passinho do Michael Jackson. E eu, estagiário, fiz. Se eu tivesse gravado um TikTok naquela época, eu tava como? Não existia o TikTok, né? É por isso que eu não fiquei famoso. É por isso que você não viralizou, é verdade. Sim, que eu tinha todo o potencial. Faltou a ferramenta, não o potencial. Eu tinha todo o potencial lá para viralizar. Cara, e aí eu fiz dancinha de Michael Jackson, me chamavam de Michael Jackson. De verdade, o que era esperado do estagiário que leva um feedback desse e uma zoeira dessa no trabalho? Que da próxima vez ele viesse como? É normal, né? No mínimo. Ah, não, porque tinham te ensinado que a meia é a extensão da calça, coisa que eu também não sabia. Caraca, me falaram isso. É. Olha, cara, a meia extensão da calça. Eu também não sabia. Com isso na cabeça. Não é do sapato, hein? É da calça. E aí. Naquela época também não tinha essas meias legais. Com era desenho. Coisa bem antiga. Puta, era tipo, sei lá, preto com preto, marrom com marrom. Era tudo muito sem graça. Sim. Como era chato, né? E aí, beleza. Qual que era a minha? Usar as meias como extensão da calça. O que eu fiz? Continuou fazendo Michael Jackson, meu. Eu ia com a meia branca, fazia a reunião. Cara, e era tão legal essa empresa porque eu fazia a reunião e apresentação pro presidente, meu. E não era uma empresa pequena, tá? Era uma empresa grande, assim. Não vou falar nomes. Enfim, foi uma experiência muito legal e eu fui Michael Jackson por muito tempo nessa empresa. Até depois eu tomei vergonha na cara, comecei a usar aquelas meias mais fã, né? Assim, com desenhos no banco. E aí eu era mó modernão no banco porque eu usava essas meias. Cara, olha. Aí já não podia ser tão Michael Jackson. Não podia ser tão Michael Jackson ali. Mas enfim. O que mais? Temos mais? Vou contar o meu perrengue agora. Esse perrengue me gerou uma crise existencial, hein? Que na verdade. Cenas fortes. Foi um perrengue forte. Eu queria muito ser trainee e eu nunca consegui ser trainee. Então, assim... Vocês podem colocar uma música de violino de fundo? Vamos fazer só essa... Eu fiz todos os testes online, eu tenho certeza que eu gabaritei muitos e, enfim, eu fiz muitos processos seletivos de trainee, eu tentei muito e aí não deu certo. Solta o violino, faz só o começo com o violino, solta o violino. Exato. Fala essa frase de novo, por favor. Que eu queria muito ser trainee, não rolou. É isso aí. Mas eu superei. Mas não foi isso que me gerou uma crise existencial. Foi outra coisa. Foi um feedback que eu recebi num dos processos. Então, o processo que eu cheguei mais longe, que, tipo, quase foi, que, sei lá, era a semifinal de 1000 etapas, igual todo o processo de trainee. Então, gerou aquela esperança de agora vai, porque eu tinha feito muitos testes e passei meses tentando uma vaga, não rolou. E aí, eu cheguei, sei lá, na semifinal ou quase na final, algo muito próximo, né? Que eles até me pagaram a passagem para eu poder fazer o processo seletivo. Você tinha comprado até um champanhe. Exato, eu já estava lá esperando para comemorar. Bom, eu não passei, né, nessa última etapa aí. E aí, como eu cheguei nessa etapa mais avançada, eles já tinham pagado passagem e tudo mais, eles davam feedback personalizado, não era só aquele agradecemos a sua participação, era algo assim, a gente vai falar o porquê você não passou. Nossa, animal! E aí, beleza, eu lá toda esperando o meu feedback, né? Chegou a consultora lá que tava levando o processo seletivo, ela me falou assim, Stella... A gente quase falou o nome da consultoria, quase falou. Eu não lembro o nome da consultoria, pior que eu não lembro. Que não deve mais existir, porque faz muitos anos, o povo já vai saber a nossa idade por esses perrengues. Não tem problema. E aí ela chegou e falou assim, Stella, tem uma coisa muito importante que falta no teu perfil para você ser trainee. Aí eu, o que é? Ela, você não é agressiva. E aí eu não sabia se isso era um elogio obrigado. Ou se isso era realmente algo que me faltava, porque eu pensei, bom, ser agressiva não tá dentro dos meus objetivos de vida, né? Não sou agressiva. Cara, que triste. E aí, enfim, entendi que eu não era agressiva o suficiente para estar naquela empresa. Então, acho que é aquele tipo de coisa que o pessoal fala, né? Isso não é... Isso é livramento, não é... É um livramento, a galera fala. Então, assim, eu acho que foi uma espécie disso que eu entendi que, na verdade, talvez por eu ser
por eu ter um perfil um pouco mais tranquilão e tal, não ia rolar ali. E eu ia sofrer e tudo mais. Mas me gerou uma crise, muito pelo sentido de que eu pensava, putz, então em algum momento eu vou precisar ser mais agressiva ou ser mais competitiva, que não é realmente. Aí depois a Estela só brigava comigo, hein? Então, porque não era o meu perfil realmente. Eu sempre tive dificuldade, né, de trabalhar em ambientes muito competitivos, que depois, que agora que a gente entrou numa era digital, onde a colaboração faz mais sentido, acho que eu tô mais aí, porque antes, quando não existia tanta colaboração, não era essa forma de trabalhar, né, do ágil e tudo mais, era mais a competição mesmo, cada um por si, eu não me adequava muito bem a esses ambientes. Então, gerou essa reflexão do eu quero isso para mim realmente? E aí eu desisti e comecei a me aplicar para vagas que não necessariamente eram trainees e fui ser feliz de outra forma, mas rolou isso. E acho que foi necessário esse feedback para eu entender que, na verdade, não era para mim mesmo. E, enfim, foi um perrengue que terminou bem. Cara, mas eu quero continuar nesse perrengue. Não vou deixar esse episódio tão longo, prometo, mas eu queria continuar nesse para dizer o seguinte. É muito importante o feedback que as empresas dão para os candidatos. Eu sei que é uma correria lascada. Não dá para dar feedback customizado para todos os candidatos. É importante minimamente que os candidatos tenham feedback, mas entendo que é muito difícil dar um feedback customizado para os candidatos. Nessa situação, a empresa escolheu dar feedbacks para os finalistas, que é bem legal. Então, essa prática é bem legal. Agora, você falar para uma candidata que ela não pode ser trainee porque ela não foi agressiva o suficiente, para mim é um feedback errado, porque o que acontece? Ela está pegando algo do mercado, que é um cargo, né, que é o trainee, e adjetivando esse cargo para um processo que você participou para uma empresa específica. Então, talvez, para aquela empresa específica, os trainees deveriam ter uma pegada mais agressiva, que, claro, galera, aqui eu estou entendendo que o agressivo que ela quis dizer era aquele sangue nos olhos, sabe aquela coisa do frango descabeçado correndo pela sala de reunião, era isso que eles queriam um pouco, daquela pessoa eu acho mais... que é uma pessoa, eu interpretei como mais competitiva, porque eu e deixava tal. as pessoas falar. Geralmente, eu sou assim em reunião, eu não sou aquela que mais fala, eu sou a que mais escuta. Então, eu acho que era um pouco isso que ela quis dizer. Então, eu acho que é ruim, entendeu? Porque você dá um feedback desse para a pessoa, ela entende que ser trainee, então, é isso, e que talvez ela não tenha oportunidade em outras empresas do mercado ou desista dos processos seletivos de trainee. Então, eu estou trazendo essa fala aqui para a gente pensar também como que a gente dá o feedback. A gente treina muitos líderes em como dar o feedback. E feedback não é importante só para a equipe, né? Feedback é importante numa situação dessa, cara, uma consultoria e uma candidata. A abordagem deveria ser diferente. Deveria ser, olha, para essa empresa especificamente, o que eles buscam no perfil de um trainee são pessoas, talvez, que se posicionem mais e que coloquem firmemente as suas opiniões para o grupo, que defendam mais as suas ideias de forma mais enfática. Tá vendo? É diferente. É diferente de falar, você precisa... Porque ser agressiva já é adjetivar. Então, ruim. Foi ruim esse feedback. Eu não faria dessa forma. Se essa consultoria existisse, eu estaria muito feliz de bater um papo com eles e oferecer as nossas soluções de publicidade. As nossas soluções de treinamento e desenvolvimento para recrutamento e seleção. Galera, muito bom. Temos perrengues? Não, acho que a gente fechou esses, fechamos, né? Talvez a gente volte. Se vocês gostaram, contem pra gente, avalie o podcast nas plataformas que vocês escutem, pra gente trazer mais vida real corporativa, porque o que a gente gosta, galera, é de falar sobre vida real corporativa, porque no final do dia, o Lá na Firma nasceu do nosso bode das revistas comerciais, de pessoas com braços cruzados e camisa social branca contando os 5 segredos do sucesso. Não é por isso que a gente nasceu? E calças e meias que são a extensão da calça. E meias com extensão da calça. Foi aí que a gente falou, precisamos criar o Lá na Firma. Exato. Galera, brigadão, best regards, sucesso, um abraço para a equipe de vocês, aqueles doidos, todo mundo gosta. É isso aí, best regards. Best regards.